Olá, vamos dar uma olhadinha então nesse exemplo aqui que você ficou com dúvida. Então, a gente está falando lá da z, aí a gente quer encontrar então o raio de convergência dela, e aí a gente tem algumas definições ali, né? Então, se o raio for maior do que 1, a região do domínio é externa ao raio da circunferência que a gente encontrar. Se ela é menor do que 1, ela vai ser interna, e se ela é igual a 1, ela é de fato a própria circunferência. Tá bom. Aí aqui no exemplo, né, a gente fez as continhas e chegamos neste momento aqui, aonde eu tenho um somatório que vai de 0 ao infinito de alguma coisa elevado a n. Quando a gente chega em algo desse tipo aqui, a gente vai ter que lembrar da série geométrica que tem algo parecido aqui. Essa série, ela está começando no 1, né? Mas essa série também pode ser escrita como um somatório de n variando do 0 até o infinito de um a vezes um r elevado a n. Funciona da mesma forma, tá? Aqui começando no 0, o expoente vai ser n. Aqui quando começa no 1, o expoente é n menos 1, tá? Então, no nosso caso, o que a gente faz? O A valendo 1 aqui nessa série e o R valendo 1 sobre 7z, e aí a gente sai exatamente nesse momento, né? Que é o 1 sobre 7z elevado a n nessa série, vai ter a convergência para isso daqui somente quando o módulo do raio for menor do que 1. Eu acabei esquecendo de colocar essa informação aqui, talvez seja por isso que você ficou com dúvida, tá? Mas então, o que a gente tem numa série geométrica? Eu tenho um somatório que vai até o infinito de alguma coisa elevada a um expoente n, né? Esse n aqui é quem está indo para o infinito. Nessa série, eu digo que ela é convergente quando eu tenho um raio menor do que 1. Então, o módulo daquele raio ali, que está aqui, esse raio aqui, ele precisa ser menor do que 1. Só quando isso acontece que eu posso dizer que ela converge para isso aqui, tá? Eu esqueci de escrever essa informação no slide, acho que ela é importante para a gente entender. Bom, feito isso, aí eu só fiz a escrita, então, né, de como que fica transformada depois que eu faço a substituição, né? Daí eu coloco o A valendo 1, né, que foi o que a gente entendeu, e o R valendo 1 sobre 7z, e essa aqui é a transformada, tá? Mas a condição aqui de ser convergente, né, eu só poderia ter usado isso daqui testando essa informação aqui antes. E aí eu só fiz esse teste aqui no finalzinho, tá? Então eu preciso que o módulo desse raio seja menor do que 1. Então, aquele módulo ali precisa ser menor do que 1. Aí, quais foram os passos que eu fiz? Então, ficou lá, o módulo de 1 menor do que o 7z passou para o outro lado lá, multiplicando esse 1, né? Então, estava dividindo, foi para lá multiplicando, ficou desse jeito. O 1 aqui eu posso tirar o módulo, porque eu sei que o 1 já é positivo. O 7, eu vou passar ele dividindo, né? Porque aqui eu posso escrever módulo de 7 vezes módulo de z, e aí, esse 7 eu posso tirar o módulo dele, afinal, ele é um valor positivo. E aí, ele vem para cá dividindo. 1/7. E aí, ficou aqui o módulo de z. Ele é maior do que 1/7. Né? Então, o z é maior do que 1/7. Então, se ele é maior do que 1/7, e aí eu traço aqui a circunferência de raio 1/7, e eu digo que o z é maior do que ele. Quem que é maior do que 1/7? A região de fora da circunferência. Tá? Então, por isso que a região de fora é a região da convergência, porque os valores de z vão se encontrar para o lado de fora porque ele é maior. Então, ele é maior do que 1/7. Se eu tivesse encontrado z menor do que 1/7, aí sim eu ia pegar a parte de dentro da circunferência, tá? Mas o z não é menor, ele é maior do que 1/7. Por isso ele fica para o lado de fora, tá? Não sei se era exatamente essa a sua dúvida, mas enfim, se você ainda não entendeu, se não ficou tão claro aí esse pedaço, é só entrar em contato novamente.